Olá pessoal, eu sou o professor Caio, professor de Filosofia e Sociologia da Escola Vicente Paulo da Costa, tá? Hoje, nessa videoaula, nós vamos falar sobre a filosofia contemporânea, tá? E isso se refere ao terceiro ano do ensino médio. Nós vamos falar sobre o filósofo Friedrich Nietzsche. Claro, nessa aula nós não iremos abordar tudo sobre Nietzsche, é apenas uma introdução básica, certo? Em outro momento eu estarei trazendo um vídeo complementar sobre o Nietzsche, tá? Então, filosofia contemporânea é uma filosofia que marca a linguagem analítica, a linha de pensamento da contemporaneidade, é uma filosofia linguística, analítica, onde, na verdade, nós temos a oportunidade subjetiva e individual de desenvolvermos um pensamento próprio a partir de análises linguísticas específicas em relação aos fenômenos, aos acontecimentos que ocorrem no nosso meio, certo? Então, a filosofia contemporânea tem esse aspecto, tá? O Friedrich Nietzsche, ele foi um filósofo alemão, certo? Que viveu entre os anos de 1844 e 1900. O Nietzsche, ele foi um filósofo que em sua infância, certo? Ele passou por muitos problemas pessoais, tá? E esses problemas pessoais, eles vieram causar consequências para ele no final de sua vida, tá? O Nietzsche, ele viveu dentro de um contexto onde seus pais, por exemplo, eram pastores evangélicos, e o Nietzsche também tinha essa prática de ser um evangélico, mas ele tinha algumas pretensões individuais, tá? E esses objetivos não foram alcançados, e o Nietzsche acabou que se frustrando com essa noção de Deus, certo? E ele vai desenvolver a sua filosofia com base em uma crítica à moral cristã, certo? Então, quando eu falo sobre o Nietzsche, quando eu me refiro ao filósofo Friedrich Nietzsche, eu preciso entender que esse filósofo ele vai criticar a moral cristã, certo? Você relaciona Nietzsche a uma crítica à religião, por exemplo, à moral cristã, certo? O Nietzsche ele irá dizer que a moral cristã, que a religião, ela tira a liberdade dos indivíduos. Mas como seria essa liberdade? Seria a liberdade de expressão, a liberdade de ter o direito de ir e vir? Não é bem essa liberdade. Quando Nietzsche vai falar de uma liberdade, é uma liberdade que ele se refere ao sentido ontológico, certo? Esse termo ontológico é um termo que nós já temos utilizado dentro das aulas do ensino médio na escola. Ontologia diz respeito à busca da compreensão do ser em si mesmo. O homem busca entender ele próprio, isso aí remete-se à ontologia, tá? Grava isso aí também, beleza? Então, o Nietzsche ele vai falar dessa liberdade ontológica, ou seja, a moral cristã, na perspectiva nietzschiana de conceber o seu pensamento, a moral cristã, ela anula, certo? A capacidade de os indivíduos desenvolverem um pensamento próprio, ela anula a liberdade de os indivíduos serem eles mesmos. Então, para o Nietzsche, a moral cristã, a religião, ela tira a possibilidade dos indivíduos de serem quem realmente eles poderiam ser. Então, o Nietzsche dirá que todos nós somos frutos de uma influência da sociedade. Nós pensamos não o que queremos pensar, mas nós pensamos aquilo que a sociedade nos estabeleceu a pensar, e que todas essas coisas que nos prendem a pensar de uma forma predefinida sofrem interferência da religião. Então, há uma moral a ser seguida, há condutas a serem realizadas ou não realizadas que são definidas pela moral cristã, que são definidas pela religião. E o Nietzsche entende que, na verdade, tudo isso anula a identidade, a subjetividade do indivíduo, certo? Então, o Nietzsche vai desenvolver uma filosofia com base nessa perspectiva de proporcionar
as pessoas a desenvolverem um pensamento próprio, a ter uma identidade própria, uma identidade sua mesma, certo? Uma subjetividade executada a partir do seu próprio pensamento. E, claro, para que isso seja feito, ele precisa mostrar aí as consequências que são trazidas pela moral cristã, que são trazidas pela religião, certo? Então, o Nietzsche, ele tem algumas obras muito conhecidas, como a obra Genealogia da Moral, onde ele vai criticar a formação genealógica da moral, certo? O Nietzsche, ele escreve um livro também chamado Para Além do Bem e do Mal, onde nessa obra ele vai mostrar que as coisas que são realizadas no nosso meio têm sempre um aspecto de bem e de mal, e que esses aspectos não são da identidade própria do movimento, dos fenômenos das coisas, mas sim implantados pela moral cristã, certo? O Nietzsche vai escrever também uma obra chamada O Anticristo. O Nietzsche vai escrever também uma obra chamada Assim Falava Zaratustra. Então, essas obras nós estaremos abordando mais especificamente na aula complementar sobre o Nietzsche. A princípio, nesse momento, eu quero que você entenda que o Nietzsche tem essa intenção, certo? E essa intenção do Nietzsche é proporcionar uma liberdade ontológica ao indivíduo, no sentido de ele desenvolver uma subjetividade do pensamento, certo? Então, o Nietzsche tem essa intenção. O Nietzsche, ele, no ano de 1888, ele vai sofrer de um colapso mental, certo? Então, ele desenvolveu esse pensamento dele aí, mas ele sofreu consequências, né? Então, ele sofre um colapso mental e ele fica prostrado em casa, sendo cuidado pela sua mãe, sendo cuidado pela sua irmã, certo? E ele vai aí morrer em 1900, já mesmo há 12 anos em casa, prostrado e sem sanidade mental. Ele desenvolveu desequilíbrios psicológicos, né? Então, também nós devemos perceber que ele era muito radical nesse sentido a crítica à moral cristã e nesse sentido a valorização subjetiva do pensamento individual. Então ele sofre muito em consequência desse pensamento que ele tinha. Então ele vai aí morrer cedo, né, 55, 56 anos, em decorrência desse colapso mental, tá? Então nós faremos mais aulas a respeito do Nietzsche. Então, a princípio, eu queria que você entendesse apenas esses aspectos, ok? Foco nos estudos.